Fala galera, Edu Oliveira aqui, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Voz das Arquibancadas. Quinta-feira, tá passando, né? E final de semana aí se aproximando e graças a Deus aí a gente tendo a oportunidade de fazer mais um programa e de poder estar aqui para mostrar para vocês aí os jogos. Teve muito jogo aí, Sul-Americana, Brasileiro, Série B, Libertadores, teve muita coisa aí e graças a Deus hoje nós estamos aqui apresentando mais um programa para vocês e agradeço desde já o carinho e a companhia de cada um, tá? Então vamos dar início ao programa sem perder muito tempo e nós sempre, né, ou na maioria das vezes, começamos o nosso programa falando dos jogos da Série B, Campeonato Brasileiro da Série B, que é um campeonato à parte aí que pega fogo as equipes, tanto quem está lá embaixo, né, para cair para a Série C, quanto quem quer subir para a Série A, pegando fogo, e tivemos rodada ontem do Campeonato Brasileiro da Série B também, e nós vamos colocar aí para vocês agora na tela os jogos de ontem. Ceará 0, Avaí 0, ABC 1, Atlético Goianiense 1, Guarani 2, Mirassol 1, Ituano 0 e Ponte Preta 1, a macaquinha, ufa, venceu, né? Venceu e vai aí dando passos para se afastar cada vez mais lá da zona da confusão, né? Como o Vanderlei Luxemburgo sempre gostou de falar, a zona da confusão. Ponte vence fora de casa e respira, chegou aos 15 pontos aí, deu uma subidinha aí na Série B, mas precisa emplacar aí pelo menos uma sequência de 2, 3 jogos para se afastar de vez daqueles 4 que estão lá embaixo. E aí depois tivemos o Vitória da Bahia vencendo o Sampaio Corrêa por 2-1, Londrina 1, Juventude 2, Juventude voltando a vencer novamente fora de casa, então a Série B aí pegando fogo, né? E aí agora nós temos aí, Eric, se tiver já coloca na sequência também os resultados da Libertadores e da Sul-Americana, que aí depois a gente volta para falar aí do jogo do Corinthians, de como que foi aí essa equipe do Corinthians ontem que jogou muita bola com os meninos, vamos falar muito. Tá aí, ó, Copa Sul-Americana, Estudiantes de La Plata 4, Oriente Petroleiro 0. Depois tivemos o Bragantino, que é adversário do Corinthians no próximo domingo agora, 7-1 no Taquari. O Bragantino lavou a alma, né? 7-1 aí no Taquari. Depois o Emelec vencendo o Danúbio por 2-1. O Guarani do Paraguai venceu o Huracan da Argentina por 2-0. O Santa Fé, o Independente Santa Fé da Colômbia, perdeu para o Goiás em casa. O Goiás aí conseguiu uma grande vitória aí, 2-1 em cima do Santa Fé. E o Universitário venceu o Ginásia por 1-0. Esses foram jogos da Copa Sul-Americana. O da Libertadores está pronto aí, Eric? Se tiver, já coloca também. Aí, ó, os jogos de ontem da Libertadores, né? Que teve o Corinthians eliminado e venceu o seu último jogo aí, acabou se classificando para a Copa Sul-Americana. Então, tá ali, ó, Nacional 1, Metropolitano 0, Internacional 3, Independente Medellín 1, Flamengo 4, o Alca 0, Racing 4, Nublense 0, Independente Del Valle 3, Argentinos Júniors 2, o Del Valle terminou como líder do seu grupo, Argentinos em segundo, e o Corinthians venceu o Liverpool por 3-0. E aí o grupo do Corinthians terminou assim. Coloca pra gente, Eric, o grupo do Corinthians com a classificação, por favor. Tem aí, Eric, a classificação? Só o grupo do Corinthians tem? Se não tiver também eu vou falando aqui, não tem problema nenhum não. O Independente Del Valle terminou em primeiro, venceu o Argentinos Júnior, se classificou em primeiro lugar, o Argentinos em segundo e o Corinthians em terceiro lugar. E o terceiro lugar aí do Corinthians classificou aí a equipe para a Copa Sul-Americana. O Corinthians que entrou com um time recheado de garotos e esses mesmos garotos que deram uma resposta fantástica, jogou muito bem ontem a equipe do Corinthians, alguns destaques especiais aí como o Adson, que jogou muita bola, o Adson, o Felipe Augusto jogou muita bola, o Wesley jogou muita bola, então os meninos do Corinthians ali, ó, corresponderam à altura, o Carlos Miguel, o goleiro que pegou até pênalti, o Corinthians fez uma partidaça, e aí, seu Vanderlei Luxemburgo,
Você que abriu mão aí de jogar ontem com os titulares para colocar os meninos, não sei nem se a sua cabeça estava pensando ou está pensando em Copa Sul-Americana, porque eu, Edu Oliver, acredito que o campeonato do Corinthians é o brasileiro. É fazer 45 pontos e se livrar dessa zona de rebaixamento. O torcedor corintiano nem tem que ficar aí pensando em Copa do Brasil, Sul-Americana. Não é o campeonato do Corinthians, infelizmente. Tá? Futebol tudo pode acontecer, mas não dá para o torcedor corintiano ficar se iludindo com isso não, porque o time é muito fraco do Corinthians, já mostrou isso em várias oportunidades e não dá para o torcedor ficar pensando em título. O que o Corinthians precisa agora é se reestruturar. E aí, Luxemburgo, eu vou falar uma coisinha aqui para você. Ontem os meninos arrebentou. Eu quero ver domingo contra o Bragantino se você vai dar uma sequência para os meninos. E deve dar uma sequência para os meninos, tá? Até para que eles ganhem confiança e eles possam cada vez mais entrar no ritmo do Corinthians, tá? Porque a garotada fez o que o profissional não faz, venceu de 3-0. Você, torcedor corintiano que está em casa, qual foi o último jogo que o Corinthians, esses titulares aí, venceu de 3-0? Teve algum jogo esse ano que o Corinthians venceu 3-0? Eu não me recordo aqui. Você aí em casa, você se recorda? Puxando agora na memória, qual foi a última vez que o Corinthians ganhou 3-0? E outra coisa, o Corinthians não ficava fora da primeira fase da Libertadores desde 1977, cara. Esses caras conseguiram a façanha e ontem os meninos foram lá e corresponderam. Aí alguns críticos vão dizer, mas foi contra o Liverpool. Não importa que foi contra o Liverpool. Quantos times tão ruins contra o Liverpool tem no Campeonato Brasileiro e teve até no Campeonato Paulista e o Corinthians não ganhou? O Corinthians foi eliminado, por exemplo, por o Ituano. Qual a diferença hoje do Ituano para o Liverpool? Nenhuma. Para mim, nenhuma. Então, os meninos jogaram muita bola sim e precisa ter essa sequência para que eles possam ganhar confiança, porque o corintiano hoje tem que entender o quê? O Luxemburgo, principalmente você como técnico, se você não der sequência para os meninos, se você não colocar esses meninos para jogar, porque agora você está com a faca e o queijo na mão, você ter o respaldo da torcida que vai abraçar, principalmente se você colocar os meninos, e se você não colocar, de verdade, Luxemburgo, eu que fui o cara que mais defendi sua contratação e que torço muito pelo seu sucesso no Corinthians, eu digo aqui, quem tem que cair é você. Porque aí vai te faltar personalidade, vai te faltar peito, cara, você vai estar sendo um covarde. Mas não tem que ter calma, não tem que ter calma. Jogaram os meninos na fogueira ontem, jogaram a bomba no peito dos meninos, porque se o Liverpool ganha do Corinthians ontem, iriam falar o quê? Os meninos não estão prontos para jogar no Corinthians. E ontem eles mostraram o quanto eles estão prontos para poder vestir a camisa do Corinthians. Vários desses meninos aí estão prontos e precisa ter sequência. Então coloque esses meninos domingo contra o Bragantino, para que na próxima quarta-feira, na Copa do Brasil, se você quiser usar os titulares, né, os medalhões, os milionários aí, os gados gordos, né, para poder correr, você coloca na quarta-feira. Mas se esses meninos arrebentar contra o Bragantino, até contra o América Mineiro, você tinha que colocar eles, Luxemburgo. Se você entendeu na sua cabeça que o campeonato do Corinthians é o brasileiro e entrou com os reservas ontem abrindo mão da Sul-Americana, coloca os meninos para ir pro pau na Copa do Brasil, principalmente contra o América Mineiro, porque o Corinthians avançando contra o América Mineiro, ele vai para uma semifinal para pegar São Paulo ou Palmeiras. Se for o São Paulo é até melhor, que é freguês do Corinthians. São Paulo não ganha do Corinthians nem com os titulares na decadência, nem com o Sub-17, nem com o Sub-18. Esses meninos dão um chocolate no São Paulo e você vai disputar uma final, como o seu Vitor Pereira fez com um time ridículo. Ele conseguiu chegar na final da Copa do Brasil e bateu de frente com o Flamengo e quase foi campeão. Quase foi campeão com aquele time horrível, que é os mesmos que estão aí dentro desse elenco, a maioria. Então, Luxemburgo, a camisa do Corinthians numa decisão pesa. E só não ganhou aquela Copa do Brasil porque o Fagner, o pipoqueiro, mandou o pênalti para a lua. Porque se o Fagner tivesse feito aquele pênalti, o gol do pênalti, o último o Yuri Alberto tinha feito. Então, Luxemburgo, dá para ter essa esperança, mas coloca os meninos, você não tem nada a perder. Tá? Então,
Tenha, Luxemburgo, coragem, porque aquele Luxemburgo que eu vi em 2001, 98 e em 2001 é um Luxemburgo que tinha atitude, coragem, que não tinha medo de arriscar, então também não tenha medo agora. Põe esses meninos para jogar, para que o torcedor corintiano, independente do que venha acontecer, possa estar junto com essa equipe. Porque os meninos não vão ser vaiados, não vão pedir a cabeça dos meninos, mas se você jogar com os meninos, igual você ganhou ontem do Liverpool, ganhar do Bragantino com os meninos, e na quarta-feira você meter os titulares e eles perderem para o América Mineiro, aí Luxemburgo, não tem mais o que fazer. Ou você assume a responsabilidade e confia nos meninos, ou você pede para ir embora do Corinthians, porque você também não vai ficar sendo segurado no cargo, perdendo tudo que é jogo, sendo eliminado de tudo que é competição e vindo com esse papo de que tem que treinar, porque é um tempo. O tempo é agora. Os meninos chamou a responsabilidade de dar sequência para eles. Acompanha aí os melhores momentos do jogo do Corinthians ontem, 3-0 em cima do Liverpool. Pode pôr até em tela cheia, Eric, por favor. Aí, ó, o Corinthians indo para cima. O Corinthians jogou muito. Um dos poucos titulares ali dos medalhões ali, né, foi o Fábio Santos. Mas o Corinthians entrou com 7 meninos ontem. Felipe Augusto, o Wesley, o Adson, que é um menino ainda também. Você entendeu? O Corinthians, ó, cara, foi muito bom. Foi muito bom ver esses meninos jogando. E a primeira chance do Corinthians ali, o Corinthians foi pra cima. Um Corinthians com atitude, né? Fausto Vera jogando ali. O Fausto Vera, eu sempre falo que ele é um monstro, né, de jogador, né? Então eu gosto muito do futebol do Fausto Vera e quando caiu de produção, caiu junto com toda essa equipe do Corinthians. E tá aí mais uma vez o Corinthians e o Adson já na sua primeira oportunidade quase fazendo gol ali para a equipe do Corinthians. Tabelinha, cara, ontem você viu o time do Corinthians tabelando, coisa que esses jogadores não fazem. E tá ali o Luxemburgo, né, louco para comemorar quase o primeiro gol do Corinthians com o Adson. E tá aí mais uma jogada do Corinthians. Cara, o que o Wesley joga de bola é brincadeira. Esse menino tem que ter mais sequência e o Felipe Augusto também tem que ter sequência no Corinthians. E aí tá aí mais uma chance do Corinthians com ele, o Adson, que para mim foi um dos melhores em campo ontem. Chamou a responsabilidade. Corinthians ontem foi, cara, deu gosto ontem assistir o Corinthians. Ah, mas foi só contra o Liverpool do Uruguai, não importa. Mas para esses meninos terem sequência foi sensacional. E tá aí, ó, o Felipe Augusto, né? Quase ali, ó, fazendo também o gol para a equipe do Corinthians. Bom menino, você viu a dominada dele? Você viu? Grandalhão, consegue proteger bem. E ali finalizando para quase fazer o primeiro gol do Corinthians. E aí o Corinthians, de tanto martelar, daqui a pouquinho vai acabar fazendo o gol. E essa foi uma das poucas chances ali que o time do Liverpool teve, né? No primeiro tempo, porque o Corinthians dominou o jogo. Tá aí mais uma vez a jogada do time do Liverpool e a bola indo para fora. E uma das poucas falhas, né, que o sistema ali defensivo do Corinthians teve, o Liverpool chegou de novo, mais um chute que o Carlos Miguel pegou. E de verdade, cara, eu sou um cara que não acreditava, não é que não acreditava no Carlos Miguel, mas eu não conhecia o Carlos Miguel. E o Carlos Miguel, todas as vezes que entrou, deu conta do recado. E tá aí o lance do gol do Corinthians, né? Chuta no chuta, chuta no chuta, chuta no chuta. E no rebote esse menino que é o Matheus Araújo, que chamou a responsabilidade também, joga muita bola. Então olha o tanto de menino que tinha nesse time. O Wesley, Matheus Araújo, o Felipe Augusto, o Adson. Cara, foram muito dos meninos ontem em campo. E ali dos veteranos, até o Juliano ontem jogou nesse time aí. Mas os meninos chamaram a responsabilidade e tá aí mais uma vez o gol do Matheus Araújo, o primeiro gol do Corinthians. E aí o Liverpool teve mais uma jogada ali no primeiro tempo. Pode ver que a maioria das jogadas do Liverpool foi chute de fora da área e tá aí o Carlos Miguel, que não espalma, né? Dificilmente você vê ele espalmando, né? Encaixou ali, foi seguro e fez a defesa para a equipe do Corinthians. E aí já no final do primeiro tempo, mais uma jogada do Liverpool e o Carlos Miguel ali sim espalmando para longe da área e o Liverpool tentando criar essa oportunidade, mas não resultou em gol. Então o goleiro do Corinthians, o Carlos Miguel, parabéns, tem um futuro brilhante aí com a camisa do Corinthians. Tá aí mais uma vez a defesa dele. E uma das poucas jogadas assim de perigo do Liverpool, que mesmo com chutes fora da área, essa daí foi a jogada de maior perigo. E tá aí já no segundo tempo o Corinthians indo para cima, fez esse gol com o Juliano, mas o Juliano estava impedido, né?
O Juliano estava impedido. Pouca coisa ali, mas estava, né? Eles foram até ver lá no VAR e o VAR acabou anulando esse daí que seria o segundo gol do Corinthians. Aí o árbitro aí conferindo e vai anular. E o Juliano ontem não fez uma má partida também não, tá? Na medida do possível ali, ele conseguiu jogar bem também. O Juliano, que vem sendo um dos jogadores mais criticados aí nesse elenco do Corinthians, né? Que o Neto diz que ganha 500 pau por mês e que tem que jogar no terror, né? Então esse é o Juliano que fez o gol, mas estava impedido. E aí o Corinthians continua indo para cima aí, mais uma chance do Felipe Augusto e o goleiro do Liverpool fazendo uma grande defesa. E se não fosse o goleiro do Liverpool, esses meninos tinham feito mais. E tá aí o Adson, né? O Adson liso, né? Jogou muita bola, foi um dos destaques aí do Corinthians, o Adson. Tá aí mais uma jogada e o goleiro salvando ali mais uma vez. E aí o Corinthians vai fazer o gol ali, ó, nessa mesma jogada. O Corinthians na mesma jogada não desiste do lance, a bola vem, não bate e rebate ali e vai sobrar para ele, né? Premiado Felipe Augusto fazer o segundo gol do Corinthians. Um bate e rebate, foi igual o primeiro gol do Corinthians, né? Foi no sufoco, né? No sofrimento. Bola bate na trave e volta, ele meio que de susto ali, acaba colocando para o fundo do gol, o goleirão ali tenta até dar um chute na bola, né? Mas já não dava mais para fazer nada, né? Ainda foi chutar com a perna e errou o goleiro. Repara no goleiro, ele tenta chutar uma e chuta a outra. Olha lá, a bola bate no pé dele e entra. Quando é para dar certo, tudo dá certo. Olha lá de novo, olha lá. A bola bate no pé do goleirão e entra. Tá aí o segundo gol do Corinthians com o Felipe Augusto. E aí vai ser o lance do pênalti, né, a favor do Liverpool, que a bola toca no braço do jogador do Corinthians. Até poucos jogadores do Liverpool ali reclamam, foi no Juliano que a bola bateu. E eles nem reclamaram, né, eles já estavam ali já indo se preparar para cobrar o escanteio, mas o VAR chamou. O juizão foi lá olhar, assim como ele foi olhar no gol do Juliano que estava impedido, a bola acaba batendo ali no braço do Juliano, o bração lá esticado, ó. Pênalti, né? Com a nova regra aí da FIFA aí, lances assim, braço esticado é pênalti. Então não tem muito aí discussão nesse lance. E aí o Carlos Miguel mostra que ele está preparado para jogar no gol do Corinthians, né? E que o Cássio não é o intocável, né? Que quando o Corinthians precisar, o Carlos Miguel tá lá. E digo mais, o Carlos Miguel merece aí uma sequência no gol do Corinthians. O Cássio tem história, ídolo, ganhou muitos títulos, mas ele não é maior que o Corinthians. Sempre falei isso daqui. E tá aí o Carlos Miguel, fazendo uma defesaça, 2 metros de altura. Tá ali e ele acaba machucando até o Fábio Santos, que ele é grandalhão, né? Tem 2,5 metros. Foi dar um soco na bola ali e acabou, acho que acertando o Fábio Santos, olha lá. E o Fábio Santos ali se joga no chão e na sequência o Carlos Miguel faz uma baita defesa. Se fosse no Brasileiro, no Cartola, quanto será que o Carlos Miguel tinha pontuado, hein? Ia pontuar bem. E aí o Corinthians vem para fazer o terceiro gol. Jogadaça do Corinthians e o terceiro gol vai sair dele do Adson, né? No bate e rebate ali o Adson merecido faz o terceiro gol do Corinthians e decreta a vitória que não classifica o time na Libertadores, mas que classifica o time para a Copa Sul-Americana. E tem que colocar os meninos para jogar Sul-Americana. Se foram eles que foram buscar essa classificação, mais que merecido na próxima fase, esses meninos terem uma sequência de poderem continuar atuando na competição. Aí eu pergunto, será que o Luxemburgo vai fazer isso? Ele tem que fazer isso, porque se o Luxemburgo não der sequência para os meninos, quem tem que sair é o Luxemburgo. Tá? E aí a torcida do Corinthians protestando, diretoria corrupta e criminosa, entreguem o Corinthians para o povão, jogadores milionários incompetentes e amadores, empresários são um câncer do Corinthians, atenção diretoria, a Fiel não está à venda. E aí eles se referem aí à torcida do Corinthians, né? E essa indignação contra essa diretoria que é a pior gestão da história do Corinthians, administrada pelo seu Duílio Monteiro Alves. E ali está a camisa 12 colocando a faixa ali, ó, Corinthians, retiro de jogadores velhos e machucado. Então, a torcida do Corinthians ontem protestou de uma forma pacífica e a torcida está de olho porque a torcida não vai admitir mais esse futebol tão fraco e tão vergonhoso que esses caras vêm apresentando.
Coloca o Carlos Miguel para jogar, coloca o Matheus Bidu, coloca o Murilo, coloca o Caetano, sabe? Coloca o Biro lá para jogar, coloca titular, coloca o Wesley para jogar, coloca o Adson para jogar e lá na frente põe o Roger Guedes, coloca até o Yuri Alberto no banco, Luxemburgo. É isso que você tem que fazer, porque você vai ganhar o respaldo dos torcedores principalmente, que vai abraçar os meninos, e você vai ter sequência para trabalhar, porque você vai mostrar que realmente esses caras aí, ó, não servem mais para jogar no Corinthians. E aqui ninguém tá falando para deixar os caras irem embora pela porta do fundo, muito pelo contrário. Tem jogadores que tem que ter o eterno respeito da torcida, caras como o Fábio Santos, dá uma placa pro Fábio Santos, ó, obrigado por tudo que você fez pelo Corinthians, se honrou muito a camisa do Corinthians, obrigado, mas aqui chegou ao fim. Pega o Fagner, olha, obrigado por tudo que você fez pelo Corinthians, tá aqui uma placa para você também, agradece lá o Fagner e também manda embora do Corinthians. O Gil, a mesma coisa. Então tem que começar a enxugar e tirar esses caras do Corinthians. E em julho, quando a janela abrir, já vai ter o Rojas aí, né? Espero que paguem, né? Porque vocês venderam o Pedro, né? E a gente vai falar também um pouquinho disso daí. Vocês venderam o Pedro, né? O Pedrinho, né? Era para ser 12 milhões ou 9 milhões à vista, 12 milhões parcelado ou 9 milhões à vista. E aí essa diretoria incompetente faz o quê? Não tem poder de negociação. Se os caras te colocam na mesa 12 milhões parcelado ou 9 à vista, você no desespero aceita os 9, contra a proposta, meu irmão, vai brigar por 10,5, sabe? Chega pelo menos próximo do valor. Vocês ainda vendem uma das joias da base do Corinthians e ainda dá desconto para o Zenit, que levou o Pedrinho, levou o Mantuan, levou o Ivan, levou o zagueiro Robert Renan, levou o Duqueiroz. O Zenit, cara, o Zenit deve dar risada da cara da diretoria do Corinthians. Eu acho que se o Zenit pudesse ter opção lá, os dirigentes do Zenit em votar, o Zenit faria de tudo para que a situação continuasse no Corinthians, porque os caras encontraram a mina de ouro. O Zenit encontrou a mina de ouro chamada Esporte Clube Corinthians Paulista. Dá banana para eles e a gente vende depois aqui por milhões e milhões de euros, como o Robert Renan vai ser vendido. Só o Robert Renan, com o dinheiro que o Zenit vai vender, comprava 2 Yuri Alberto. E aí vocês me mandam todo esse pacote de jogadores para o Zenit e ainda vende o Pedrinho por 9 milhões por 50% do passe do Yuri Alberto. Do William Monteiro Alves, ó. Parabéns. Você é o pior presidente da história do Corinthians. Você só faz isso aí que vocês pensaram, só faz lambança. Volta para mim, Eric, aquela nota lá um pouquinho, por favor, que eu vou ler aqui. Volta para mim essa primeira nota aí. Obrigado, Eric. Tá lá, o Zenit tinha prioridade na compra. Vale lembrar que o Zenit já havia adquirido a prioridade na compra do jovem jogador, afinal foi uma das contrapartidas ao Corinthians na negociação pela permanência definitiva do centroavante Yuri Alberto no clube. Pedro está no Corinthians desde os 7 anos de idade e foi destaque praticamente em todas as categorias de base em que atuou pelo time. Pelo time profissional alvinegro foram 10 partidas disputadas e nenhum gol marcado, todas em 2023. Aí pode pôr a foto dele lá, Eric. Se tiver mais alguma coisa aí, pode pôr do menino aí do Pedro, que é essa que você passou agora. Depois dessa daqui, você tinha colocado a foto do Pedrinho aí. Aí, tá aí, obrigado, Eric. Corinthians vende Pedro de 17 anos ao Zenit da Rússia. Então, mais uma joia da base o Corinthians perdeu. Triste, lamentável, lá, o clube ainda não se manifestou oficialmente para divulgar valores e percentuais envolvidos no negócio. Isso, Eric, obrigado, porque a tela ali estava dividida. Obrigado, Eric. Que já está assinado. O Globo, né, o G1 lá, a Globo, informou que trata-se de uma operação de 9 milhões de euros, aproximadamente 49 milhões, por 50% dos direitos econômicos do garoto. E aí o Alessandro, que daqui a pouquinho a gente vai colocar, que também deu uma entrevista coletiva, falou um pouco sobre isso daí. Mas antes, vamos acompanhar os meninos dando a entrevista. Tem entrevista com Wesley e com o Carlos Miguel, que foram um dos destaques nessa partida de ontem contra o Liverpool, falando. E depois tem o Alessandro falando e por último depois a gente vai pôr o Luxemburgo, mas aí eu volto para analisar com vocês. Coloca primeiro os meninos, Eric, dando entrevista aí após a partida. Isso.
e aí está com um sorriso no rosto. Foi escalado, está com um sorriso no rosto. Queria saber um pouquinho desse sentimento, além da sua fisionomia, um pouquinho do que você está sentindo. Cara, fico muito feliz por estar aqui, por poder ajudar a equipe com jogadas. Às vezes eu exagero um pouco, mas estou me policiando nisso. E com certeza eu quero estar aqui para poder agregar com a equipe e sempre poder ajudar. Se Deus quiser, a gente vai voltar a vencer. É um momento muito especial para mim, porque é uma coisa que eu sempre sonhei desde pequenininho, quando eu comecei aqui no clube. Eu só tenho a agradecer a todos que vêm me acolhendo aqui. Fica uma orientação especial do Luxemburgo? Ele passa muita confiança pra gente, fala pra gente entrar muito tranquilo, aproveitar a oportunidade, jogar leve, que a gente tem que ser feliz jogando dentro de campo, independente do que tá acontecendo. Acho que ele passou muita confiança, acho que foi isso que nos motivou a cada vez mais a jogar, não só pelo Corinthians, mas por ele, por dar essa oportunidade para todos os jogadores da base. Acho que é um momento muito feliz pra gente. Wesley, o Corinthians não tá num momento muito bem assim, hoje teve protesto da torcida. Para você, principalmente para os garotos, como que é trabalhar mentalmente esse lado mental para entrar em campo e fazer um bom jogo? Acho que a gente tem que se adaptar com isso, nem sempre vai ser tudo certo, mas a gente vem nos preparando para, se Deus quiser, poder voltar a vencer e dar muito orgulho para a torcida. Wesley, agora você se considera aí credenciado para uma vaga de titular? Cara, a gente sempre vai querer jogar, a gente vem cada vez mais buscando nosso espaço. Se Deus quiser aí, vamos lutar por isso, mas no momento eu acho que o mais importante é o Corinthians voltar a vencer. Acho que isso é o que mais importa no momento. Carlos Miguel aqui, mais uma grande partida, mais uma oportunidade que você aproveita com unhas e dentes. Como é que é isso, Carlão? É encarar como a primeira ou, de repente, a última oportunidade? Cara, é encarar como a tua profissão, a tua vida. Eu vivi para ser goleiro, desde pequeno minha família toda é goleira e jamais eu vou entrar em campo cabisbaixo, nervoso, todo mundo tá, mas eu mantenho a concentração e sei o que eu posso fazer, consigo desempenhar o melhor, consigo tirar dos meninos também o melhor, tentar ajudar eles, jamais reclamar, xingar e botar eles para cima, que eles mostraram aqui hoje, muitos, o Felipe fazendo o gol, o Adson fazendo o gol, foi muito legal de ver. E, cara, eu fico feliz pra caramba de a gente conseguir os 3-0 e a classificação que não veio para a Libertadores como queríamos, estamos na Libertadores, e jamais a gente tinha largado a competição, jamais a gente largou a Sul-Americana. Ele optou botar essa equipe hoje, que ele sabia que a gente podia jogar e podia sair com a vitória daqui. Deu para perceber que os garotos estavam tranquilos dentro de campo, né? Cara, os meninos são muito bons de lidar, eles são muito tranquilos. E eles têm muita cabeça muito boa também, porque eles já vivem na base do Corinthians, que é uma base também muito difícil de estar. E eles sabem que quando eles chegarem no profissional, eles têm que ter preparação mental, principalmente, e em campo eles vão conseguir fazer o que eles desejam. Qual a expectativa de você continuar atuando agora pela Sul-Americana? Cara, não sei, depende do treinador. A gente tem muitos treinadores, temos o Cássio também, que é um excelente goleiro, que está em muito boa fase também, e eu poder também corresponder com o mesmo nível que ele também é muito bom para o Corinthians também, né? E para o elenco, e o treinador decide, eu estou aqui à disposição, o Cássio também está à disposição e é o titular da equipe hoje, e o Luxemburgo que vai decidir ao decorrer da... Queria que você passe um pouquinho do lance do pênalti, se você já tinha decidido o canto antes, se você viu na hora, como é que foi, você já conhecia o batedor também? E o Marcelo ali, uns 2 vídeos com ele ali, que eu vi que um ele bateu cruzado e outro ele bateu chapado, que todos os dois ele fez. Cara, ele tem todos os lados, como ele tem um meio também. Fui feliz em acreditar no meu potencial de escolher um lado e forte, o mais forte possível para conseguir defender esse pênalti. Defendi, quase deu um gol, bati no Fábio sem querer, mas no final deu tudo certo, é o que importa. A gente conseguiu sair sem vazar o gol. Tá aí o Carlos Miguel. Enquanto o Carlos Miguel falava, eu estava vendo aqui no meu celular que alguns amigos meus mandando aqui, falando para mim se eu assisti hoje o seu Duílio Monteiro Alves no programa lá do Neto, os Donos da Bola. Não, eu não assisti porque eu não assisto mais o programa desse cara. Tá? Não assisti, não vi o que o Duílio falou, tá? Porque eu não assisto mais o programa desse cara, mas nem precisa assistir para saber o que o Duílio falou, né? Novamente contando aquele monte de história para a torcida do Corinthians, muito provavelmente o Neto lambendo ele, porque é o que ele fez nos últimos tempos, lambeu o Duílio, né? Depois ele vai dar uma criticada, ele vai morder e assoprar, né? Porque é o que ele faz, né? Ele faz como apresentador, ele lambe, aí depois ele assopra. Então nem me surpreende se daqui 1 dia ou 2 dias ele começar a vir falar do Augusto Melo, porque ele isso aí, porque um personagem não sustenta, né? Ele sempre erra, né? Ele sempre erra, não. Na verdade, ele sempre mente, né? Porque um personagem, ele mente. Um personagem não é de verdade.
Então ele fala uma coisa e ele vai mentindo tanto, que daqui a pouco nem ele lembra do tanto de mentira que ele contou. E o Neto é uma mentira, é um personagem, uma mentira, e eu não assisto o programa desse cara. Então não preciso assistir o programa dele para falar do Duílio. O Duílio é o pior presidente da história do Corinthians e a gente acabou de mostrar aí o Pedrinho sendo vendido por 9 milhões de euros, o dinheiro de pinga, que quando o Zenit for vender, vende por 35 milhões de euros. 40 talvez, porque o Pedrinho vai arrebentar lá também, podem ter certeza absoluta. Então tá aí o Carlos Miguel, Carlos Miguel, parabéns, cara, de verdade. Eu me surpreendi com você no gol do Corinthians, não conheci o Carlos Miguel, como acho que a maior parte da torcida do Corinthians não conhecia, ele estava lá no Internacional, nem titular ele era. Tá, eu acho que, se eu não estiver enganado, era o terceiro goleiro lá do Inter e o Corinthians conseguiu contratar o Carlos Miguel, e uma baita contratação, pelo menos uma, né? Pelo menos uma baita contratação, né? O Corinthians e tem um grande goleiro, e gostei muito da entrevista dele, porque ele fala, o Cássio é titular, mas quem decide é o Luxemburgo, e eu vou continuar trabalhando também. Em nenhum momento ele afinou, não, respeito pela história do Cássio, ele é titular absoluto, ele tem que ser o goleiro mesmo, e fazer o papel que o Walter fez durante muitos anos sendo reserva do Cássio. Ele teve personalidade, falou, quem decide é o Luxemburgo, e eu tô pronto, eu tô preparado. Parabéns, Carlos Miguel, porque na primeira oportunidade que você tiver, principalmente porque eu acho que o Luxemburgo não tem peito de colocar o Cássio no banco, porque para muitos ele é intocável, né, o Cássio. Para muitos ele é intocável. Fez história no Corinthians, já é para muitos aí o maior goleiro da história do Corinthians, que para mim não. Para mim o maior goleiro da história do Corinthians é o Dida e sempre vai ser o Dida. Em termos de fundamentos, saída de gol, tudo. Dida é multicampeão. Tá? O Cássio, com todo respeito, não serve para limpar a chuteira do Dida, tá? Por tudo que o Dida fez por seleção na Europa, esquece, cara. Eu sei que tem muito corintiano que fica bravo quando a gente fala isso, mas quem viu o Dida jogar debaixo das traves sabe que o que eu tô falando não é mentira. O Dida, para mim, é o maior goleiro da história do Corinthians. E o Carlos Miguel tem tudo para ser um grande goleiro no Corinthians, titular, porque o Cássio não é eterno e não tem que ser tratado como eterno. Não tem que jogar até os 45 anos. Como o goleiro Fábio, que pega muito, tá 42 anos e tá lá. Então, se deixar, o Cássio vai querer jogar até os 45, o Carlos Miguel tem que ter oportunidade, tem que ser titular. Não quer dispensar o Cássio, não tem peito para dispensar o Cássio, como tem que dispensar o Gil e outros jogadores, coloca o Cássio no banco de reserva. Tá? E espero que ele não faça o que ele fez quando o Walter assumiu as 2 vezes o gol do Corinthians, né? Porque se teve um cara que colocou o Cássio no banco foi o Walter. E o Tite deu oportunidade lá atrás. Só que o Walter, infelizmente, se machucou. Mas o único treinador que teve peito de colocar o Cássio no banco foi o Tite. Então que o Luxemburgo possa ter essa personalidade de dar sequência para o Carlos Miguel e colocar o Cássio no banco, porque ele não é maior do que o Corinthians, e o Carlos Miguel mostrou o quanto ele está preparado para jogar no gol do Corinthians. Tem que ter oportunidade, sim. Então essa foi a entrevista do Carlos Miguel e do Wesley, do menino lá que vocês acompanharam, que joga muita bola. E agora nós vamos acompanhar a entrevista do Alessandro. Mas cara, antes de pôr a entrevista do Alessandro, eu sempre falo isso, o Alessandro é um cara muito educado, cara. Eu respeito muito o Alessandro. Tá certo, aí concordar que ele não tá sendo um bom gerente, eu acho que ele é o menos culpado. Eu acho que o maior culpado de tudo isso é o Duílio, principalmente porque foi ele que escolheu toda essa diretoria. Mas o Alessandro é um cara muito, muito educado, trata a imprensa bem, responde todo mundo, não é grosseiro, não é agressivo. Então, Alessandro, parabéns pela sua educação, parabéns pelo ex-jogador que você foi, porque como ex-jogador você tem meu respeito, você é campeão mundial, cara, com a abraçadeira de capitão. Então, Alessandro tem que ser respeitado, sim, pela história que ele teve no Corinthians, mas como gerente de futebol, infelizmente caiu num barco furado de ter do lado dele o pior presidente da história do Corinthians e aquela cambada de diretores que lá estão. Coloca o que o Alessandro falou sobre reforços, sobre a venda do Pedro e tudo mais. Ele falou algumas coisas, vamos acompanhar aí. Explicação para o torcedor. E hoje também houve aquele caso de mais uma condenação com relação ao Ramiro, dos 5 milhões da Justiça. E aí muita gente, algumas pessoas que criticam a gestão do Corinthians, quer entender,
Como que o Corinthians vai atrás de contratação, mesmo devendo, mesmo tendo nessas semanas alguns ex-jogadores entrando na justiça com o clube? O que você pode explicar com relação a essa crítica? Você falou sobre uma ação trabalhista resolvida, ganha e o atleta vai receber os seus valores, assim como ao longo desses 2 anos e meio aconteceram inúmeras, né? Além dos episódios de casos FIFA, né? Que são casos um pouquinho mais pesados. Cara, é reflexo de longos anos aí, de situações delicadas financeiramente para o clube. Você está mencionando um caso, mas rapidamente vocês mesmos podem mencionar a totalidade da dívida do clube, que provavelmente deve ultrapassar 900 milhões. Então, assim, o nosso problema não é o Ramiro, o nosso problema é muito maior do que o Ramiro, do que um episódio que nos leve a ter um possível transfer ban, uma movimentação financeira que tenhamos que fazer para que o registro seja em total funcionalidade. Então, o nosso problema ele não é de agora, o nosso problema ele já vem de uma data muito longa e a gente tem buscado solucionar. A gente provavelmente vai fazer isso, mandar para vocês, demonstrar publicamente ao longo desses 2 anos e meio tudo que foi pago com relação a ações trabalhistas, acordos que foram feitos, problemas da FIFA. Então, na hora que vocês se depararem com isso, vocês vão entender um pouquinho mais, né, tudo que ocorreu ao longo desse ano, até para entender o que o clube foi capaz com relação a receitas também, porque para pagar valores tão importantes como esse, você também precisa arrecadar, né? Uma das formas de arrecadação, além da nossa própria bilheteria e dos nossos parceiros e patrocinadores, são vendas de atletas. A gente está em plena negociação com uma, porque se faz necessário realizar uma venda para poder pagar a conta. E eu não estou falando isso para justificar o que está sendo questionado, que é o número de venda de 50% do Pedrinho. Que é um número, sim, que avaliamos ser importante e que, se finalizarmos os detalhes, tudo deva ocorrer para que a gente realize essa venda, ou quem sabe até outras, se forem importantes e a gente entender que vão ser boas para que a gente possa pagar as nossas contas aí, que não são poucas. Você tem outras propostas hoje na mão? Nenhuma, Marcelo. A única que recebemos nesse período todo aí, porque a janela nem sequer abriu, né? Vai se abrir aí ao final de semana, mais precisamente segunda-feira, que é um dia útil. A única proposta que nós recebemos foram essas duas, os 40% do Mantuan, que foram vendidos por 2 milhões de euros, e agora o Pedrinho, que a gente está falando sobre alguns detalhes finais, por isso que eu nem falo o número aqui e percentual, porque a hora que isso ocorrer, e muito provavelmente muito em breve, daí a gente expõe isso para vocês, assim como foi feito com o Mantuan, para que vocês possam levar para os nossos torcedores também. A expectativa do recebimento desse dinheiro imediato, assim, para vocês conseguirem derrubar, por exemplo, o transfer ban já no início da janela? Quando a gente menciona detalhes é porque a parte de negociação ela envolve justamente isso, né? Existe um montante final por um X percentual e que a gente busca que esse valor inicial seja o mais significativo possível, né? Quanto maior for, mais vai ajudar o nosso clube. Alessandro, por favor, em relação ao Pedro, o valor do Pedro, beleza. Queria que você falasse, as críticas são no sentido de comparação com outros atletas da mesma idade, né? O Endrick, do Palmeiras, o Vitor Roque, do Atlético, e são clubes que passam por fases financeiras diferentes do Corinthians. Não tem tantos problemas financeiros. Você acha que, pelo fato do Corinthians ter problemas financeiros, o Corinthians acaba fazendo negócios com maior rapidez, porque precisa do dinheiro e acaba vendendo mais barato? Não penso dessa forma. É muito ruim, Belo, você ficar comparando um atleta ao outro, né? Porque cada um vive um momento, cada um talvez tenha conquistado um status, e quando eu falo status eu me refiro a número, né? Provavelmente, se a gente for olhar esses 3 nomes que você falou, um com certeza tem mais jogos do que os outros, mais gols, mais assistências, e o que se precifica um atleta hoje é realmente isso. O europeu, ele vem aqui, ele quer aquele atleta que além de ser promissor e jovem, que também tenha nos seus números, nas suas estatísticas, algo que represente o valor que ele vai investir. Isso aí não se discute, isso daí é bastante claro. Qualquer clube europeu vai provavelmente nessa janela buscar o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Se ele for jovem, melhor ainda, vai custar mais caro.
Então, mas eu não gosto. Os 3 que você mencionou são atletas que cada um tem o seu potencial, sua característica, sua qualidade, e o tempo vai mostrar. Mas não por esse motivo que a gente vai vender um atleta. A gente entende que é uma oferta importante, se discutiu o percentual, se discute a forma de recebimento e a maior parte possível, e vamos analisar se novas ofertas teremos por atletas, porque nós temos aí atletas jovens, de muita qualidade, de muito potencial, e que ainda vão mostrar muito ainda nesse período de janela. E a questão financeira faz com que o clube acabe vendendo mais barato? Não penso dessa forma. Alessandro, né? A gente até deixou aí um pouco mais a entrevista dele e eu concordo com o final ali quando o Alessandro fala que não dá para ficar comparando igual o Belo fez a pergunta ali do Hendrick, do Vitor Roque. Eu acho que não tem que ter mesmo essa comparação porque são momentos distintos, tá? São momentos totalmente distintos, até porque o Pedro não fez um gol em 2023, se eu não me engano a gente mostrou ali, eu acho que ele não tinha feito nenhum gol em 2023. Pedro Roque arrebentando, o Hendrick lá no Palmeiras já aí praticamente vendido aí para o Real Madrid. Então, assim, ali eu concordo com o Alessandro. Mas agora a questão da venda do Pedro, o Alessandro não falou. Mas é óbvio que foi pelo desespero, né? Aceitaram os 9 milhões, porque se o Zenit vem na mesa e coloca, ó, a gente paga 12 milhões de euros parcelado, ou 9 milhões de euros à vista, é porque o Pedro vale mais do que os 9 milhões à vista, né? 12 milhões de euros parcelado, mas o Corinthians desesperadamente precisa de dinheiro, até pelo transfer ban lá, para não sofrer e poder contratar jogadores. Eu acho que precisa desse dinheiro, porque eles vão usar boa parte desse dinheiro para pagar as dívidas que tem, principalmente lá com o Bozelli, e pagar outras dívidas no Corinthians que, como o Alessandro mesmo disse, são muitas, mas eu acho que foi mais no desespero mesmo, e ó, leva, já dá esse dinheiro aqui pra gente poder se aliviar aqui. Sabe aquele velho ditado? Cobre um buraco e estampa o outro, cobre um buraco, destapa o outro. É assim que o Corinthians vem vivendo, cobrindo um, destampando o outro, cobrindo um, destampando o outro. Até quando? Espero que o Corinthians de verdade não caia para a Série B para poder se reestruturar de novo como foi da outra vez, né? Precisou cair para se reestruturar, para voltar a ser o Corinthians gigante que sempre foi, e eu acho que não precisa você cair 2 vezes para a Série B para você poder se reestruturar. Essa lambança que essa diretoria e outras que vieram, que são os mesmos, porque só muda os personagens, é como se você estivesse andando em círculo, né? Sai o Andrés, entra o Gobi, sai o Gobi, entra o Roberto de Andrade, sai o Roberto de Andrade, entra cara, de verdade. A gente chega até a ser cansativo a gente falar dessa diretoria do Corinthians, mas espero de verdade que o Corinthians volte a poder brigar por títulos o ano que vem, porque esse ano aqui você pode esquecer, tá? A realidade é o Campeonato Brasileiro, é vir contratações a partir de julho, se fechar com o Cuejar lá também, que é um belo jogador, assim como fechou com o Rojas, eu acho que trazendo mais 2 junto com essa molecada aí, o Corinthians ganha esse restante de ano para se preparar para que em 2024 venha voando no Campeonato Paulista. Essa é a esperança do torcedor corintiano. E agora vamos acompanhar o Vanderlei Luxemburgo na sua entrevista coletiva. Luxemburgo, eu não sei se você achou que iria ser eliminado, já estava eliminado na Libertadores e que não fosse conseguir a vaga na Sul-Americana. Você não só conseguiu a vaga na Sul-Americana, como os meninos jogaram muita bola, de uma forma até que possa ter te surpreendido, mas que agora jogou o rojão no seu peito. O que você vai fazer domingo contra o Bragantino? Colocar os meninos de novo ou vai tirar os meninos? E não só colocar os meninos contra o Bragantino, agora coloca os meninos para jogar essa Sul-Americana até o final. E quarta-feira eu entraria com os meninos contra o América Mineiro. O Roger Guedes voltando, de repente se você quiser até usar, o Fagner ali, tudo bem, mas os meninos têm que dar sequência para eles, porque foram eles os responsáveis pela classificação. Coloca aí o Luxemburgo falando. Também. Vanderlei, eu queria que você, claro, obviamente fizesse análise da partida, enfim, do 3-0, e também uma segunda pergunta, por que o Corinthians foi eliminado na primeira fase, na fase de grupos da Libertadores? Qual é o diagnóstico final que você faz dessa eliminação do Corinthians? Obrigado. Bom, o resultado do jogo foi aquilo que os jogadores produziram dentro do jogo. Não foi só fazer os gols, foram as possibilidades, as oportunidades que nós tivemos. Nós fizemos 3, mas tivemos diversas possibilidades. Eu acho que essa número de finalizações, né,
só importante dentro do jogo. Às vezes você tem uma só, não. Tem que estar constantemente passando ali por perto e a bola entra, bate num e entra, meio que faz parte, né? E é bom que você tenha bastante, no jogo 90 minutos, você crie bastantes possibilidades para você poder realmente sair com uma vitória, como esses meninos fizeram hoje. Com respeito à Libertadores, né, eu acho que a desclassificação faz parte do processo que nós entendemos que não houve a produção daquilo que nós queríamos, né? E nós criamos a possibilidade no jogo contra o Argentino Júnior, né? Em que os jogadores quiseram ir para lá e nós empatamos o jogo. Depois tivemos um jogo contra o Del Valle que não foi uma boa apresentação. E aí saiu lá de lá desclassificado. Mas esse jogo de hoje foi bom para essa garotada que está aí começando a vida deles profissional, né? E eu não me recordo se teve alguma vez no Corinthians que tantos jogadores jovens jogaram ao mesmo tempo da base numa competição como a Libertadores. Eu acho isso legal, que eles vão amadurecendo. É um trabalho difícil, porque a cobrança é muito forte, né? Então, a saída da Libertadores é triste, mas foi uma realidade. Temos que trabalhar no Brasileiro para tentar colocar o Corinthians ano que vem de novo na Copa do Brasil, numa Libertadores, numa sequência, para poder buscar uma classificação, buscar uma coisa melhor na Libertadores. Vanderlei, boa noite. O Matheus Araújo e o Felipe Augusto, eles são jogadores que vêm tendo menos oportunidades e fizeram os 2 gols hoje. A torcida do Corinthians já pode esperar ver um pouco mais desses jogadores em campo no Brasileirão ou ainda é cedo para eles terem mais oportunidades? Cara, é muito precoce. Primeira vez que o Felipe até sentiu cãibra, cara. Que ele entra, é muito precoce. Está dando oportunidade agora para os jogadores. O Matheus lá atrás, eu acho que eu cheguei aqui para vocês e falei, olha, esse moleque é bom jogador. Mas é muito jovem, entrou, oscila bastante, né, porque faz isso, né, o Pedro, o Erler, mas é assim que começa, né, tendo a oportunidade, eles vão cada vez melhorando, né. Então o Matheus já tinha entrado bem no jogo lá contra o Atlético Paranaense, que nós colocamos ele que eu coloquei no segundo tempo ele para jogar, e já entrou bem, buscando o jogo, criando as possibilidades, ele tem potencial. Agora, só a sequência que vai determinar a vida dele. Eu acho que é muito precoce num jogo analisar, ó, fulano está pronto para o jogo de domingo, outro está pronto para o jogo de domingo. É uma coisa meio assim de momento, né? Acho que eles vão se preparar ao longo do tempo e vão conquistando seu espaço. Boa noite. Agora sim, Vanderlei, boa noite. A gente acompanha você ao longo da carreira, você sempre falou muito sobre a característica do jogador brasileiro, de ser um jogador de drible, que você tem que dar liberdade para o cara atacar, para o cara ir para cima do adversário, não podar muito o jogador com algumas táticas que prendam o jogador e tal. E hoje a gente viu o Corinthians com essa formação, com o Wesley, com o Felipe Augusto, com o Adson, depois o Pedro quando entrou também, com essa leveza, driblando, indo para cima, construindo as jogadas. Queria que você falasse se esse contexto do jogo, de ser um jogo um pouco mais leve, de não ter mais a possibilidade de lutar por uma classificação, contribuiu para essa leveza e se dá para transportar tudo isso, essa capacidade de ir para dentro do adversário, de jogar de maneira leve, num jogo mais pesado, num jogo mais importante, mais decisivo. Bom, é que a gente não abre todo o treinamento, mas convidar assim para ir lá no treinamento, né? Porque o mais incentivo essa molecada é da drible. Cara, é drible porque o drible desequilibra qualquer tipo de esquema tático. Essa foi a grande característica do Brasil quando ganhou os campeonatos mundiais. O drible. Eles tinham a tática e nós tínhamos o drible. Hoje nós temos a tática e estamos perdendo o drible. Então nós temos que continuar incentivando esses moleques a dar drible, a quebrar linha com drible, né? Só com passe. Tem um passe, eles quebraram até bastante linha hoje com passe, mas é drible. Então a gente faz isso constantemente, né? E incentiva isso para que eles possam fazer no treinamento. Quando eles estão bem treinados, né? Como nós estamos incentivados e treinando bastante, eles estão evoluindo, eles vão chegar dentro do campo e vão fazer isso. Se você incentivar, na palestra que eu fiz hoje para ele, eu falei, o termo que eu usei é o seguinte, responsabilidade com irresponsabilidade. Não achei o termo irresponsável, falei, se divirtam, porque você tem que ter a responsabilidade de tática, de não errar onde não pode errar, de tirar a bola de vez em quando com chutão, mas se divirtam jogando bola, porque jogar bola é um divertimento com responsabilidade. E às vezes você vê 2 toques, véspera de jogo que antigamente,
Esses jogadores faziam coisas maravilhosas no 2 toques. Nós fazíamos. Chegava a responsabilidade para dentro do campo, tolhia eles de poder fazer. Não, cria responsabilidade, mas seja indolente, seja irresponsável, para poder criar situações e envolver os adversários. Vanderlei, boa noite. Nas últimas coletivas você tem falado bastante do peso nesse calendário muito acirrado, né? De jogo em cima de jogo. Tá aí a de entrevista 3 competições coletiva, tá bom, importantes. Eric. Já deu até pra gente ouvir bastante aí o Luxemburgo, obrigado. Pode voltar aqui em tela cheia, Eric, por favor. O Luxemburgo tá ali, né, falando disso daí, e o Luxemburgo fala, eles precisam ter agora a sequência. E quem vai dar sequência, Luxemburgo? É você. Então, você coloca os meninos para jogar, eu entendo quando você fala que, né, o Felipe Augusto até sentiu cãibra ali e tal, não dá para achar que ontem o menino jogou, agora joga ele 10 jogos seguidos aí, porque o menino realmente vai entrar no ritmo, mas o ritmo só se ganha tendo oportunidade, ele não vai ganhar ritmo no banco. Então, sentiu cãibra, legal, foi a primeira vez que sentiu cãibra, mostrou que tem personalidade, coloca o menino para jogar domingo de novo, para que esse ritmo que você tanto fala ali, Luxemburgo, ele possa ser dado aos meninos e eles possam ter sequência com a camisa do Corinthians, tá? Então, Luxemburgo, falar uma coisa para você, eu gosto demais de você, fui um cara que te defendi muito aqui na sua contratação e ainda quero acreditar muito em você, mas dá sequência para os meninos, Luxemburgo, você é um baita treinador, um dos maiores que esse país já teve, Vanderlei Luxemburgo, é um cara que entende muito de futebol, mas coloca os meninos para jogar, Luxemburgo. Coloca os meninos para jogar. Não cai nessa daí de ficar acreditando nesses caras aí, nesses medalhões que estão em fim de carreira principalmente, porque é os meninos que vai dar toda a sustentação para que você tenha vida longa no Corinthians. Acredita nisso, Luxemburgo. Acredita nisso. Os meninos vão te dar muito mais respaldo hoje do que você está tendo com alguns aí medalhões no elenco, tá? Então isso é o que nós tínhamos para falar do Corinthians, entrevista do Luxemburgo, do Alessandro, os meninos, esse foi o Corinthians aí na Copa Sul-Americana. E agora nós vamos falar de uma situação que aconteceu aí no decorrer da semana, que foi a torcida do Santos indo cobrar os jogadores na balada. Deu o que falar isso daí, repercutiu pra caramba, e eu já vou dar minha opinião aqui de antemão. Parabéns à torcida do Santos. Parabéns que foi lá cobrar e não agrediu os jogadores. A torcida do Santos mostrou a sua revolta, sua indignação, mas não colocou um dedo no jogador. Porque aí eles iriam perder toda a razão, né? Mas cobraram e esses jogadores muito provavelmente já vão ser afastados do Santos, se é que já não estão afastados, né? Mas não jogam mais com a camisa do Santos. E a torcida tem o direito sim de cobrar. Então, alguns aí que já criticaram também a torcida do Santos, como diria o saudoso Paulo Roberto Martins, que nos deixou aí recentemente nesses últimos dias, que Deus o tenha e um abraço à família do Paulo Roberto Martins. Paulo Roberto Martins diria, vão lamber sabão, porque é assim que ele falava. E a torcida do Santos tem o direito de protestar. Cara, o Santos não ganha mais de 10 jogos, o Santos tem aí talvez o pior time da história do Santos que é um seríssimo candidato aí a brigar contra o rebaixamento. O Santos não ganha de ninguém e aí os caras me vão para uma balada na situação que a equipe tá até 5 horas da manhã, tendo treino às 9, mostra a irresponsabilidade e é isso que gera revolta no torcedor. Ah, mas os caras têm direito de se divertir para ir para balada. Todo mundo tem, meu irmão. De ir para balada, de ir para o bar, de ir para pizzaria, de ir para o shopping, de ir para a zona. Vão para onde quiser, meu irmão. Cada um faz aquilo que quiser. Mas no momento que o Santos vive, na atual condição do Santos, o time não ganhando 10 jogos, vocês ir para uma balada às 5 horas da manhã, às 9 ter treino, como que esse cara chega lá para treinar? Você acha que esse cara vai dar 100% dele? Não vai. Então, tem que cobrar, a cobrança existiu, parabéns, não teve agressão e os torcedores do Santos mostraram que são apaixonados pelo clube e que não precisa bater em ninguém para ter cobrança. Coloca aí os torcedores do Santos cobrando o Felipe, Jonathan e o outro menino lá que é o Natan. Coloca aí. E o cara é tão covarde que ele se escondeu atrás da namorada dele lá. Demora, viu?
fala pro Natan sair. Fala pro Natan sair. Fala pro Natan sair. Ele tá no juvenil ainda? Você acha que tá no juvenil? Rescinde contrato com o Santos. Rescinde contrato com o Santos. Tá tirando nós, pai. Não, já era pra nós, caralho. É de brincadeira! Você tá de brincadeira! Você tá de brincadeira! Não, já era, vamos lá, calma. Aí, vamos. Aí, quebra nada não. E aí, Denise? Calma. E aí, pai? Que horas que eu treino amanhã, mano? Que horas que eu treino amanhã? Segunda-feira, 5 horas da manhã, xará. Desde 1h30 da manhã no rolê. Você chegou 1h30 da manhã no rolê. Tá tirando nós, parceiro. Tá ganhando porra nenhuma. 10 jogos sem ganhar, parceiro. Você tá no rolê. 10 jogos sem ganhar, você tá na balada. Se tivesse ganhando o título, se tivesse ganhando o clássico, eu tava vendo junto, xará. E aí, Natan? E aí, Natan? E aí, pegar? Já era pegar? Já era. E aí, Natan? Vai rescindir, pai? Quanto tempo você sai fora? Você vai mandar fora? Não, tô te perguntando. Falta o quê? Não sou eu, pai. Por que falta você sair fora? Você tá curtindo o rolê, pai. Você tá falando que aqui... Não tá, não. Que hora você chegou? Pai, que hora você tá treinando amanhã? Tá o quê? Que hora você tá treinando amanhã? Você chegou aqui, que hora você tá treinando amanhã? Fala pro Ruedo aí. Você é parceiro dele, pai? E aí, você está na posição dele, mano? Tá bom, Eric, pode vir aqui pra mim, já deu pra gente ver aí o suficiente aí, e os torcedores do Santos, você viu que teve um torcedor que falou, se vocês tivessem vencido o Clássico, a gente tava bebendo junto com vocês. Torcedor é isso, irmão, perdeu pro Corinthians, perde pra todo mundo, 10 jogos sem ganhar, num domingo pra segunda-feira, 5 horas da manhã os caras na balada e eu treino às 9, a torcida do Santos tem o direito de cobrar sim, porque o torcedor não tem que cobrar só na arquibancada, pagar ingresso só na arquibancada. Desde que o protesto seja pacífico e não tem agressão, estão no direito deles. Então, ó, a torcida do Santos aí, parabéns, os dois estão fora do Santos, que só prejudica mais ainda a equipe do Santos, mas não dá para aceitar e não dá para admitir que os caras faltem com respeito, como faltaram ali com a camisa do Santos e com todo o restante do grupo, porque o Odair Helman foi mandado embora, né? E aí, manda o treinador embora, cobra os outros jogadores, enquanto outros tantos se matam lá pra tentar tirar o Santos da situação, os dois na balada até 5 horas da manhã, e vem falar pra mim que 9 horas da manhã os caras iam estar aqui, ó, voando pra treinar. Para, meu, para, quem jogou bola sabe como que é, e não precisa nem jogar bola. Se eu passar a noite numa gandaia e chegar aqui na televisão pra gravar o programa, eu vou conseguir gravar da melhor forma possível? Então não vem com esse papo furado. Parabéns. Tem o direito de cobrar e tem o nosso respeito aqui da Voz das Arquibancadas. É isso, gente. Finalizamos aqui mais um programa Voz das Arquibancadas. Muito obrigado a cada um de vocês que nos acompanharam até agora. Fiquem com Deus. Um restante de semana abençoada para vocês, que precisamos. Eu que o diga. Mas Deus é maior e Deus nunca nos desampara, porque Deus jamais vai desamparar nenhum de nós, principalmente quando a gente tem fé nele. Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser, com o programa Voz das Arquibancadas. Fui!